Boa noite, gente. Eu falo com o Marcão mesmo que outro dia, quando ele conversou e me convidou, eu disse, Marcão, eu achava que eu ia só no retiro agora, tem outro papo família, meu medo é o povo enjoar, chega no retiro já, caramba, de novo, já ouvi. Muito bom chegar aqui e escutar essa história. É tão bom a gente que lida com a Bíblia o tempo todo, ensina a Bíblia, prega e acredita naquilo que ensina, acredita naquilo que prega, perceber nos nossos relacionamentos, na nossa vivência, pessoas que a gente acompanha a vida, chegando a uma igreja por um motivo tão nobre, mas também tão singelo. A filha vem primeiro, alguém ora, tem alguém orando e o coração se encanta com aquilo, uma obra de Deus, não se encantaria sem ter sido uma obra dele, e toda a caminhada com Deus, a vida aperta mais e o coração fica mais em paz. E aí você olha para tudo isso e diz, há um Deus maravilhoso, soberano, que cuida, que zela. Isso é de fato muito especial. Eu estou cada dia mais convencido de que encontros como esse, momentos como esse aqui que nós estamos tendo, são extremamente essenciais para as nossas vidas. Essenciais porque a vida muitas vezes nos impõe a agir por reflexo e não por reflexão. E a diferença é muito grande, muito gritante, e as consequências também são muito diferentes umas das outras. Às vezes na correria, no agito, na dinâmica, na pressa, nós reagimos. Né? A resposta é aquela que vem na ponta da língua, o tom de voz é aquele primeiro que vem e é o reflexo, é só o reflexo. E a gente precisa, em dias tão corridos como os nossos, parar e refletir. Isso aqui é um exercício. Parar por alguns minutos, por alguns instantes, se vestir, vir para a igreja, sentar para escutar, refletir, considerar a vida conjugal, a vida familiar. Isso certamente fará toda a diferença, porque se tem um solo perigoso para a gente agir por reflexo e não por reflexão, é o casamento e é a vida dentro de casa, é a vida familiar, é o relacionamento com os filhos. Se a gente deixar esse ritmo enlouquecedor dos nossos dias tomar conta da nossa dinâmica familiar, a gente está fadado a um grande problema. Bem, existe uma espécie de desânimo generalizado, sobretudo entre aqueles que consideram o casamento uma instituição falida. E deixa eu me justificar aqui mais uma vez, eu sei que o programa é Papo Família, eu sei que o ministério é Oficina de Família, mas eu lido diariamente no meu trabalho pastoral, não apenas com isso, mas também com os casais da igreja. Nós não temos um ministério de família, mas nós temos um ministério, há muitos anos na igreja, ministério de casais, em que a gente acompanha o tempo todo as dinâmicas da vida conjugal. Então é inevitável para mim que muito do meu tempo de leitura, de pesquisa, muitos dos atendimentos pastorais que eu realizo na igreja são voltados para a dinâmica do casamento. Então é quase que uma consequência natural que eu fale muito sobre casamento também aqui. Entre aqueles que são desanimados com relação ao casamento, porque acreditam que o casamento é uma instituição falida, que não tem como dar certo, que não tem como avançar, que não tem êxito, que não tem continuidade. E essas pessoas, elas não se constrangem de fazerem sua voz percebida. Né? E a gente acaba pensando que há mais perspectivas negativas sobre o casamento do que perspectivas positivas. Porém, alguns dados importantes. Mais da metade dos adultos no Brasil vivem casados. Mais da metade dos adultos do nosso país vivem casados. No nosso país, a probabilidade estatística para se tornar viúvo é maior, consideravelmente maior, do que a probabilidade de que alguém se divorcie. No nosso país, nossa pátria. Para cada divórcio no Brasil, 4 novos casamentos são realizados. Para cada divórcio, 4 novos casamentos acontecem. De acordo com as estatísticas do Registro Civil do IBGE, entre os anos de 2003 e 2010, o número de divórcios no Brasil caiu 2%. E não temos números mais atualizados até 2016, mas
os pesquisadores acreditam que esse número reduziu um pouco mais. Ou seja, o número de divórcios no nosso país é ainda menor do que o período que compreendeu 2003 e 2010. E, em compensação, o número de casamentos no mesmo período, entre 2003 e 2010, cresceu mais de 30%. Há muito tempo, nós sabemos disso, casamento deixou de ser uma coisa que se realiza na base da obrigação. As pessoas, em sua maioria, casam-se porque desejam casar. Acreditam naquilo, se entregam ao amor, sonham com aquilo, elaboram uma festa, elaboram um programa, sonham com aquela vida a dois, a vida familiar sendo iniciada e entram num casamento. Crescimento estatístico no Brasil de mais de 30%. E embora esses números indiquem para a gente que ainda é válido dizer até que a morte nos separe, poucos casais parecem compreender a importância de proteger o casamento. Essa acaba sendo uma expressão que eu uso com muita regularidade, porque o que eu percebo, o que eu observo com os casais que acompanho mais de perto, é que há um descuido em perceberem que o casamento, a instituição casamento, a dinâmica que eles vivem como casal precisa de proteção, precisa de zelo, precisa de cuidado. E olha como é uma coisa curiosa, nós protegemos a nossa casa, nós protegemos os nossos patrimônios. A gente instala alarme em casa, câmera, filma dentro, filma fora, arquiva tudo num HD. Nós colocamos o carro no seguro, a casa no seguro, os filhos no seguro. A gente faz seguro para tudo, porque nós aprendemos a valorizar, a considerar importante a proteção do nosso patrimônio. São os nossos bens. São as coisas que nós conquistamos e zelamos com muita luta, com muito esforço, com muito trabalho. Então é legítimo proteger essas coisas. Nós protegemos os nossos filhos. E nós não protegemos os nossos filhos apenas observando as companhias com quem eles andam e dizendo, olha, aqui você não deve frequentar, essa e aquela pessoa eu não quero que você tenha amizade. Nós protegemos os nossos filhos escolhendo escolas para eles. Quem é pai e mãe aqui sabe exatamente o esforço que faz, não para pagar a escola mais barata que consegue para o filho, mas para pagar o melhor colégio que pode, muitas vezes quase que acima das condições normais, vai ter que apertar mais, vai ter que considerar cortar algumas outras coisas na própria carne para que aquele filho então tenha uma boa escola. E os cursos? Muitos dos nossos filhos hoje têm uma agenda semanal quase que de executivos. Não é? É jiu-jitsu, é inglês, é balé, é jazz, é esgrima, é hipismo. Eles fazem de tudo, a gente ocupa a agenda dessas crianças com tudo, porque nós entendemos que cabe a nós enxergar o futuro que eles ainda não conseguem enxergar. E sabemos que uma boa formação educacional, cursos que darão no futuro para eles uma qualidade diferenciada, num mercado que será muito mais competitivo ainda do que o nosso hoje, será importante para eles. Então nós protegemos o futuro dos nossos filhos, investindo neles, zelando pelo estudo, zelando pela educação, zelando pelos cursos. Nós protegemos a nossa saúde. Nós vivemos numa cidade que tem um pouco dessa cultura de valorização do bem-estar, da saúde, do corpo. Nós vemos a orla linda da nossa cidade, tanto lá em Icaraí, São Francisco, como aqui na região oceânica, lotada de pessoas correndo, malhando, caminhando, se exercitando, cada vez novos boxes de crossfit abrindo na cidade. Niterói é uma das cidades brasileiras com o maior número de academias do Brasil. Porque o niteroense valoriza isso, o cuidado estético, o cuidado com o corpo, o cuidado com a saúde, porque nós estamos, a duras penas, aprendendo que a velhice que teremos depende muito das escolhas que fazemos agora, hoje, enquanto ainda temos disposição e saúde. Então nós protegemos a saúde da gente e nós protegemos o nosso bem-estar. Veja lá como você se programa, ainda que com um pouquinho de aperto, mas não deixa de fazer uma viagem de férias.
ainda que não seja a viagem ideal, mas você faz uma viagem dentro das suas possibilidades reais, mas você não quer deixar de desfrutar de um tempo de lazer e de viagem, porque aquilo é renovador para o seu coração. É renovador para as suas forças, para a sua mente, para os seus filhos, para o seu casamento. De tempos em tempos nós gostamos de nos encontrar com os amigos que amamos, pessoas queridas e ir num bom restaurante. A conta não vai ser barata, mas a comida é deliciosa, o papo é bom e aquilo ali é um momento renovador para a gente. Valorizamos e protegemos o nosso bem-estar. Mas olha que curioso, quando o assunto é casamento, muitos acreditam que basta deixar o rio fluir, o cotidiano acontecer, como se o casamento não necessitasse de cuidado, como se o casamento não necessitasse de proteção, como se o casamento não precisasse de alimento. Muitas pessoas pensam que a gente programa o casamento e a gente protege o casamento até o momento em que a festa acontece e os dois ali são declarados marido e mulher. Ou então até o momento em que chega o primeiro filho e aquele casal se torna família. Ou então quando se adquire o primeiro imóvel. A partir dali é a rotina, é o dia a dia, é o passo a passo e é assim mesmo. E aí as pessoas continuam protegendo seus patrimônios, continuam protegendo seus filhos, continuam protegendo suas carreiras profissionais, continuam protegendo sua saúde e o seu bem-estar, mas descuidam da dinâmica do casamento. E o que nos ajudará a proteger essa relação não será outra coisa que não um entendimento adequado do amor. E falar de amor parece que é uma coisa muito vaga na nossa cultura, especialmente porque nós vivemos numa cultura que reinterpretou o amor. Amor nos nossos dias, amor na nossa geração, amor conforme aprendemos nos filmes, nas novelas, nos romances vendidos nas livrarias hoje em dia, ele foi empobrecido e reduzido a um sentimento. Então o que é amor? Amor é aquilo que eu sinto. Então tem um dia que eu amo muito, tem um dia que eu amo menos. Tem um dia que o meu amor é um fogo ardente, no outro dia meu amor está mais gelado. E esse amor, então, ele é dinâmico, ele oscila, ele varia. Nós confundimos amor com paixão, que são coisas completamente diferentes. E aí o que vai nos ajudar a proteger o nosso casamento, como eu falei, é uma compreensão adequada do que é amor, e não há uma fonte mais confiável para nós refletirmos sobre o que é o amor e como deve ser a nossa experiência de amor no casamento, do que no livro revelado por aquele que se autodenomina como sendo o amor, o nosso Deus e sua palavra. E a Bíblia é cheia de relatos maravilhosos sobre a dinâmica do amor entre um homem e uma mulher. A Bíblia é cheia de ensinamentos sobre a realidade do amor entre irmãos na fé. A Bíblia fala sobre o nosso amor a Deus e o nosso amor ao mundo que Deus criou, o nosso amor aos perdidos ou aqueles que ainda não se encontraram com Jesus Cristo, aqueles que não fizeram de Jesus Cristo mais do que um conceito, mais do que um personagem histórico da fé, mas fizeram dele seu Senhor. A Bíblia nos ensina sobre essas perspectivas de amor e muito sobre amor na dinâmica do casamento. Então é sobre a realidade do amor cristão que o texto que eu queria ler com você nessa noite trata, e é um texto que eu sou extremamente apaixonado, dentro de uma carta que é a minha carta preferida da Bíblia, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, em que Paulo ali fala um pouquinho sobre, em 2 versos que é o que leremos hoje, sobre essa dinâmica do amor que nós vamos aplicar à realidade do casamento, e eu queria então que você lesse comigo o famoso capítulo 12 de Romanos, os versos 9 e 10. Romanos 12, versos 9 e 10. Lá na Plena nós temos toda quarta-feira um encontro, um culto, que ele tem uma proposta bem específica. Nós queremos ter um encontro no meio da semana, onde a proposta é, a cada novo mês, uma nova série de mensagens
cujo objetivo é fazer com que as pessoas possam ter a vida orientada pela Bíblia. Então, a nossa proposta ali é que, de alguma forma, a Bíblia responda às perguntas que as pessoas estão fazendo hoje, para as dinâmicas do cotidiano, do agora. Então é um culto bem dinâmico, com séries mais provocativas sobre as coisas do dia a dia. Por que eu estou falando isso? Porque na última quarta-feira nós encerramos uma série lá atípica. Fizemos uma série de 4 meses. Nós nunca fizemos numa quarta-feira uma série tão longa, porque não é a proposta real. Mas eu tinha um grande sonho pessoal de trabalhar essa carta de Paulo aos Romanos, uma exposição dessa carta. Então foram 16 semanas em que, tentando manter essa perspectiva de aplicação prática para a vida, para o agora, nós nos aproximamos desse texto. E que carta maravilhosa, que carta fascinante. E aqui eu quero que você leia comigo os versos 9 e 10 do capítulo 12, em que o apóstolo Paulo diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O que está acontecendo aqui nessa carta? Paulo, por 11 capítulos, faz uma apresentação apaixonada sobre quem Deus é e como Deus se revela no Evangelho. Paulo passa 11 capítulos fazendo teologia, mas não como um teólogo chato, como muitos teólogos chatos dos nossos dias, que são teóricos, que são meramente acadêmicos, que acreditam que podem pegar o coração, colocar dentro de uma geladeira e fazer análises frias sobre Deus. Pegue Romanos, a partir do capítulo 1, e perceba como Paulo tem o coração tomado por um fogo de amor pelo Deus a quem ele apresenta, a respeito de quem ele ensina. Então ele fala sobre a santidade de Deus, a grandeza de Deus, a justiça de Deus. Ele apresenta o sério quadro de uma humanidade de costas para Deus. E ele fala de um Deus que não foi indiferente a nós, apesar da nossa indiferença, mas que em Jesus Cristo veio em nossa direção, nos amou antes que o amássemos, nos desejou antes que tivéssemos qualquer afeto por Ele, veio morar em nós, fez uma obra transformadora, nos ofereceu uma nova vida em seu Filho. E Paulo vem apresentando isso, teologia, de modo que os seus leitores ficassem encantados com Deus, com o que Deus faz, com quem Deus é, com o Filho bendito do Deus eterno, com Jesus Cristo. E aí, quando ele entra no capítulo 12, Paulo sai da apresentação teológica, por assim dizer, embora cheia de calor, e começa a apresentar os desdobramentos éticos daquele conhecimento que agora a igreja em Roma tinha a respeito de Deus, por conta dos 11 capítulos que Paulo já havia dedicado na carta a eles. Uma coisa linda, porque a gente aprende que fé não pode ser divorciada de ética. Nunca. Né? Tem aquela música que era do Claudinho Bochecha, e se eu não me engano a Adriana Calcanhoto regravou e ficou uma coisa mais, mais elegante. Né? É amor sem beijinho, Bochecha sem Claudinho e fé sem ética. São coisas que você não pode separar. Não dá para você viver um cristianismo conceitual e teórico sem fazer daquilo que você afirma um princípio para o teu cotidiano, para o teu coração, para a tua vida. E Paulo começa a ensinar isso a partir do capítulo 12. Não se conformem com o mundo. Sejam transformados pela renovação da mente de vocês. Nenhum de vocês se julgue maior ou melhor do que o outro. E Paulo vai apresentando até que no verso 9, ele começa a falar sobre a dinâmica do amor dentro da comunidade da fé, dentro da igreja. Olha que coisa linda. Ele apresenta um Deus que ama. Um Deus que prova o seu amor enviando o seu Filho por nós. Um Deus que prova que nos ama, alimentando o nosso coração e nutrindo a nossa fé nele, de modo que ele não apenas se revela a nós e nós o recebemos, mas ele nos chama para si e nos mantém nele. De maneira que a nossa fé, a fé que desfrutamos hoje, uma vez que conhecemos a Deus através de Jesus Cristo, não é uma fé mantida por nós, mas continua sendo mantida por ele. E nós vamos respondendo ao seu agir. Nós vamos respondendo à sua obra. Nós vamos amando-o mais, porque ele vai se revelando dulcíssimo, amabilíssimo, desejável. Nós queremos mais dele, mas é sempre uma obra primeira dele. E diante de toda a realidade do amor de Deus,
Paulo começa então a ensinar o seguinte: olha, a vida de vocês demanda uma resposta de amor. E quando vocês se santificam, início do capítulo 12, não se conformem com o mundo, vocês respondem ao amor de Deus por vocês, se santificando para Ele no mundo. E aí quando ele fala da horizontalidade dos nossos relacionamentos, ele diz o seguinte: vocês também respondem ao amor de Deus por vocês, vivendo a dinâmica do amor entre vocês. Então, nesses 2 versos que nós lemos, Paulo fala sobre 4 características essenciais do amor, que eu considero 4 características essenciais do amor para o casamento. Então nós vamos fazer a aplicação de tudo que é dito aqui nessas 4 características para a nossa realidade conjugal. A primeira característica que nós identificamos Paulo apresentar aqui, no verso 9, é a sinceridade. Ele diz logo no início: o amor deve ser sincero. No original grego em que esse texto foi escrito, a expressão aparece na sua forma negativa. É Paulo dizendo: o amor não deve ser fingido, ou o amor não seja hipócrita. E quando Paulo escreve que o amor não deveria ser hipócrita, tanto em sua mente como na mente dos seus leitores emerge uma imagem. Quem era o hipócrita naquela cultura? O hipócrita era o ator grego que interpretava dramas. E o que Paulo está ensinando é o seguinte: olha, vocês conheceram a Deus, vocês foram impactados e transformados pela realidade do amor de Deus por vocês. Esse amor de Deus por vocês demanda uma resposta de amor a Ele. E vocês fazem isso se santificando no mundo, não abandonando o mundo, não excluindo o mundo, mas sendo santos para Deus no meio do mundo, no meio da cultura. E mais, vocês respondem ao amor de Deus amando uns aos outros. E esse amor, essa dinâmica de amor, esse relacionamento de amor entre vocês não pode ser um palco de encenação. Vocês não podem amar como atores. Vocês não podem interpretar o amor. O amor precisa ser sincero. Pense nisso no casamento. O amor cristão não é um teatro. O amor que nós aprendemos com a Bíblia, o amor que nós devemos implementar na nossa vida familiar, na nossa relação com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, não pode ser uma simulação ou um fingimento. Nós não podemos tornar o amor que aprendemos com Jesus em meras palavras vazias. Nós não podemos fazer do amor que aprendemos com Cristo uma coisa fake, já que a gente vive hoje nessa cultura fake, né? Você nunca sabe se tem Photoshop naquela foto, se tem um efeito diferente, se aquilo ali aconteceu mesmo ou foi plantado ali. Tudo é fake, tudo é falso. Mas o nosso amor na dinâmica conjugal não pode ser fake, não pode ser falso. E aí, quantos casais vivem relações frias, geladas, mas vivem de fachada? Quantos casais do portão de casa, da portaria do prédio, da porta do condomínio para fora, são casais maravilhosos, bons pais, cúmplices, bem-sucedidos, felizes, bonitos, e da porta para dentro são rivais, são desconhecidos íntimos. Quantos casais vivem assim? Da porta para fora, um amor fake. Da porta para dentro, fingimento, simulação, aridez. Quantos casais projetam uma imagem falsa para os seus amigos? Talvez você conheça, nos seus relacionamentos, algum casal que tenha passado por um processo de divórcio, que quando a notícia chegou até vocês disseram: quando que isso aconteceu? A gente viajava junto, nós jantávamos juntos. A gente até achava que vocês tinham uma vida conjugal melhor do que a nossa. A gente saía para a pizzaria, ficava até um pouquinho constrangido, que o tempo todo tinha um beijinho de um lado, um beijinho de outro, e a gente não se beijava tanto, ficava um pouco constrangido. Agora vocês vêm falar que não deu certo. Vocês vão terminar. São casais que numa cultura que valoriza a imagem como a nossa,
projetam uma imagem de felicidade, projetam uma imagem de prazer, projetam uma imagem de ordem estabelecida, mas vivem o caos em seus casamentos. Então nós precisamos aprender, com a palavra de Deus, a dinâmica do amor sincero, não hipócrita, não fingido nos nossos casamentos. A segunda característica do amor que Paulo fala nesse texto é o que eu chamo de discernimento. Isso porque Paulo, na sequência do verso 9, diz: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Que coisa interessante. Um amor que é capaz de odiar. E a gente fica um pouco incomodado com isso porque parece que são sentimentos antagônicos. Amor e ódio não podem andar juntos. Mas essa união é inclusive necessária, porque o verdadeiro amor se dedica tanto ao objeto amado, que tem a capacidade de odiar, ou de desprezar, de rejeitar, de lutar contra tudo aquilo que ameaça a realidade do amor e a estabilidade do amor. Isso aqui, gente, é proteger o casamento. Quando Paulo diz: odeiem aquilo que é mal e apeguem-se àquilo que é bom, é como se eles estivessem dizendo: sejam sábios para discernir que existem coisas que são virtudes maravilhosas que somente empoderam o amor entre vocês, que somente valoriza a realidade do amor entre vocês, que apenas alimenta o amor entre vocês, mas existem outras coisas, outras palavras, outros sentimentos, outras companhias, outros hábitos que simplesmente pulverizam o amor, puxa o tapete do amor, arma arapucas para o amor. E essas coisas vocês não podem ser simplesmente indiferentes. Essas coisas vocês não podem simplesmente fechar os olhos como se elas não existissem. Vocês precisam ter um sentimento intencional a elas, de ódio, de repulsa, para que a mente e os olhos de vocês estejam o tempo todo atentos quando esses perigos se aproximarem. Como nós estamos continuamente debaixo desse risco de agirmos dentro do casamento como tolos, como gente sem discernimento, sem a capacidade de discernir aquilo que faz bem ao casamento daquilo que faz mal ao casamento. Aquilo que vai fazer com que a nossa relação prospere, avance, melhore, seja deliciosa, frutífera, daquilo que compromete a estabilidade e a durabilidade da nossa união, do nosso casamento. E tem exemplos para isso. Por exemplo, quantos casais não vivem uma realidade de um excessivo espírito crítico na relação? E aí, quando o espírito crítico é exagerado, não há mais espaço para o elogio. Tudo é crítica. Ai, a roupa dele está sempre ruim, não sabe combinar o sapato com a calça nunca, não aguento mais isso. Ah, esse tempero dela, não aguento mais, é tudo do mesmo jeito, é a mesmice. Ovo, carne, macarrão, frango, tudo tem o mesmo gosto. E são críticas. A maneira como fala, a maneira como se comporta, e você atende o telefone sempre desse mesmo jeito. Eu lembro, não tem nada a ver com a dinâmica do casamento, mas eu lembro de uma raiva que eu tinha, criança, do meu pai atendendo o telefone. Até hoje meu pai atende telefone assim. Mas eu lembro que os telefones eram aqueles telefones grandes, né? E com um disquinho assim, girando. E aí quando tocava, meu pai atendia, ele tinha uma posição que ele colocava o telefone aqui. Esse dedo vinha para a boca. Ele fazia assim. E a primeira palavra dele era... Meu pai é um homem muito másculo, gente. Mas a primeira palavra dele era um aloem. Tinha um aloem que me incomodava. Aloem. Alô, você acha que é Silvio Santos? Aquilo me incomoda. Até hoje ele atende assim, me dá um sentimento meio estranho. Mas a questão é a seguinte: o espírito crítico excessivo é um grave problema no casamento pelo seguinte: o amor, ele não se concentra nas falhas. O amor sempre se concentra nas virtudes. E quando a gente olha mais para as falhas do que para as virtudes, a gente compromete o amor. Nós só fazemos crescer o espírito crítico, a reclamação, a queixa, a briga. Por exemplo, uma outra questão, a ausência de romantismo. É um outro mal que a gente precisa discernir para detestar quando se aproxima do nosso casamento.
Alguns casais simplesmente esquecem que o romantismo precisa ser alimentado regularmente. E aí acabam se tornando secos. Acabam se tornando brutos. Tem aquela história, né? De um casal namorando, muito apaixonados. Vão para a praia de Itacoatiara, numa noite linda, estrelada. Vão para a areia, deitam, olham para o céu, para as estrelas, e a menina, com uma voz doce, vira para o seu amado e diz: meu amor, que bola brilhante é aquela no céu? Ele vira para ela e fala: minha amada, aquela é a lua. O seu brilho ilumina o amor dos namorados. Ela fala: que lindo, meu amor. Ele puxa do bolso um anel e a pede em casamento. Uau! Passam 20 anos, 2 filhos. A vida mais difícil. E aquela mulher, sentindo um pouco de saudade do romantismo, arma um plano. Chama o seu marido, num dia de semana, à noite, de céu estrelado, para irem em Itacoatiara de novo. Ele reclama, mas não quer ter problema. Vai. Desce para a areia, um pouco contrariado. Ela pede: meu amor, deita. Ele fala: vai sujar o carro todo depois. Ela falou assim: não tem problema, eu limpo. Ele, contrariado, deita, coloca a mão no bolso, puxa o celular, olha as mensagens do grupo, do WhatsApp. A sua esposa então deita, chega com a cabeça próximo do seu ombro, olha para o céu e diz: meu amor, que bola brilhante é aquela no céu. Aquele homem, num rompante, levanta, a mulher se suja de areia toda e fala: mulher, além de velha, você está ficando burra, não sabe mais o que é uma lua. A ausência de romantismo. Ela casou com um príncipe que chegou montado num cavalo branco numa noite. O problema nem virou Shrek, o príncipe nunca mais apareceu e o cavalo ficou casado 20 anos com ela. Esse é o problema. E aqui, gente, falou o coração. Ela achava que havia casado com um príncipe que chegou montado num cavalo branco. O príncipe sumiu e ela ficou 20 anos casada só com o cavalo. Gente, um conselho aos meus queridos irmãos, amigos, homens. Nós, homens, somos muito visuais. Nós somos estimulados e despertados por aquilo que vemos. Se a gente está num momento mais animado, mais disposto, e a esposa sai do banho para se arrumar e fazer alguma tarefa, ela está pensando na tarefa que ela vai fazer, e você, ao ver a cena, você já pensa que vai entrar em campo. Vai jogar um futebol, vai ter um negócio diferente ali. Nós somos assim, estimulados visualmente. Nossas mulheres não são estimuladas assim, em sua maioria. Mulher é despertada por aquilo que sente e por aquilo que escuta. Então se esforce para ser romântico de vez em quando. Ah, Roberto, eu acho que ser romântico é coisa de homem frouxo. Não é coisa de homem que gosta de fazer sexo. Seja romântico. Fale, seja carinhoso. Invista nisso um pouquinho. Terceira característica do amor que Paulo fala nesse texto é a afeição. Ele diz aqui, início do verso 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Sempre que Paulo pensa nos cristãos, ele os concebe como membros de uma única família. A grande família dos filhos de Deus. É por isso que os crentes se tratam como irmãos. Porque a Bíblia nos aponta esse caminho. Nós somos filhos de um mesmo Pai, inseridos na sua grande família, e lutamos todos juntos para alcançar a semelhança do primogênito, do nosso irmão mais velho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós aprendemos que não podemos olhar para outro crente como apenas um outro, mas como o meu irmão. Eu não posso olhar para o meu cônjuge, eu não posso olhar para a minha esposa, você não pode olhar para o seu marido apenas como um outro, apenas como um alguém, mas também
como seu irmão na fé. Alguém tão amado por Deus, ao ponto de Jesus Cristo ter morrido por ele, ter morrido por ela. E nós somos muito alimentados por esse evangelho século XXI que nos ensina muito a cantar sobre a nossa relação pessoal com Deus. Então são as músicas que nos ensinam a dizer que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me quer, Ele me deseja, Ele me alcança, né? Tudo sou eu e Deus comigo, eu com Deus. E a gente esquece que Deus ama os seus filhos, Deus ama o seu povo, Deus ama a sua igreja, Deus morreu pela sua noiva, e você sozinho não é a noiva de Cristo, você faz parte da noiva de Cristo. Então olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa como essa pessoa que é objeto do amor de Deus. E se Deus, de modo dedicado, a ama, por que você vai tratá-lo de maneira diferente? Se o Deus a quem você diz amar, se o Deus a quem você tributa a glória por ter transformado o teu coração, ressignificado a tua vida, ama o seu cônjuge com um amor perfeito, claro, um amor que você jamais vai conseguir atingir, você não pode nutrir uma expectativa de simplesmente fazer do amor a ele ou a ela uma opção. Algo que você vai fazer se quiser, se tiver afim, se tiver disposto. Você pode até fazer dessa forma, você só não pode sair para a rua e dizer que você é crente, que você ama a Deus, que você conhece ao Deus da Bíblia, ao Deus do amor, porque vai ser algo muito esquisito. Nos falta muito, na realidade, esse olhar fraterno e dedicado ao outro no casamento. Eu acompanho muitos jovens casais também, faço um monte de casamento lá na igreja, e eu costumo falar isso para os noivos lá. É uma coisa engraçada do nosso tempo. As pessoas entram no casamento hoje em dia com grandes expectativas. O cara entra no casamento com a expectativa de que a sua mulher seja alguém que vai satisfazê-lo em todas as esferas. Vai encher o seu tanque emocional, vai enchê-lo de amor, vai ser uma mulher dedicada a ele, entregue, rendida, vai ser amorosa, será romântica, vai ser uma mulher que o elogia constantemente, que o ama de modo intenso, de maneira que ele não consegue sequer sentir vontade de olhar para o lado, porque aquela mulher entra tudo na vida dele, ele entra nesse casamento com alta expectativa de ser atendido, mas com nenhuma expectativa de oferecer a ela o mesmo que espera que ela dê para ele. E na maioria dos casos isso acontece também com a mulher em relação ao seu marido. E essa dinâmica no casamento é fatal. Quando eu espero muito do outro, mas estou pouquíssimo disposta a dar muito a ele. E aqui o que nós aprendemos com esse texto é: dediquem-se uns aos outros. Não apenas pelo compromisso do casamento, que já seria poderoso, não apenas pela aliança que vocês fizeram um com o outro na presença de Deus, que já seria poderosa, mas inclusive pelo fato de vocês servirem e seguirem. Eu já vou cantar. É aqui fora? É a caixa de som. Não, mas eu canto também, se for o caso. Já ia falar, toca Raul. Toca Raul. Cara. Voltando. Eu estava aqui, na Oceânica. Então, gente, nós precisamos ter essa dedicação ao outro. Não apenas pela aliança com o Senhor, não apenas pela aliança um com o outro, mas sobretudo pelo fato de que eu e ela, juntos, nós estamos diante do mesmo Deus que é nosso Senhor. E me fez irmão dela, e fez dela minha irmã na fé. E em quarto e último aspecto, última característica do amor, Paulo fala sobre a honra. Ele encerra o verso 10 dizendo: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios.
Eu acho linda quando a ética do Novo Testamento coloca a ética do nosso tempo, da nossa cultura, de ponta cabeça. Na família cristã deve haver afeição mútua, mas também honra mútua. Como isso se aplica no casamento? O meu cônjuge é aquela pessoa, preste atenção nisso, o meu cônjuge é aquela pessoa em quem Cristo está misteriosamente presente para mim. Para mim. Os mais antigos devem lembrar de uma música do Asaf Borba, cantava muito na igreja, que não vou cantar aqui para não estragar o culto, mas que dizia: Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Quem é o meu cônjuge? Meu cônjuge é alguém em quem Cristo está de modo glorioso e misterioso presente para mim. De maneira que há facetas da glória de Jesus Cristo que eu só percebo por causa do meu relacionamento com ela, por causa do meu relacionamento com Ele. Há uma glória em Deus que eu só vislumbro por causa dela ou por causa dele. Gente, isso é seríssimo na perspectiva da teologia do casamento, inclusive. A dinâmica da Bíblia em falar que deixará o homem o pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne, é algo extremamente poderoso, de complemento um do outro. Quando eu encontro nela virtudes, características, dons que Deus deu apenas para ela e não para mim, que me tornam inclusive um homem, um cristão mais completo por causa dela. Por isso o casamento é tão exclusivo. Por isso essa aliança deve ser considerada por nós como algo indestrutível. Por isso que a fidelidade não é uma opção. Não é algo que deve ser considerado por nós como um assunto démodé. Porque a coisa é muito mais profunda do que a superficialidade da cultura do nosso tempo considera e ensina. É por essa razão, porque Cristo está escondido nele, escondido nela, que eu devo honrá-la acima de mim mesmo. Isso soa familiar para você? Com outro ensinamento de Paulo sobre casamento? De que a esposa deveria ser submissa ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo? E que o marido deveria amar a sua mulher com o amor de Cristo, o amor que se entregou pela própria igreja? Honre acima de si mesmo. Dedique-se, considere, dê valor, elogie, reconheça acima das suas expectativas de glória pessoal, de honra pessoal, de elogios para você. Assim, num casamento saudável entre crentes, quando a esposa busca esse caminho e o marido busca esse caminho, esse casamento só caminha para cima, só caminha para o alto, só prospera, só avança, porque os dois estão imbuídos nessa perspectiva de honrar o outro, honrar Cristo no outro, inclusive, mais do que procuram honrar a si mesmos. E veja lá quantas das nossas discussões não são motivadas pelo nosso egoísmo de querer ter sempre a razão, de querer ser a voz vencedora no final do debate, de querer que o outro reconheça: tudo bem, desculpa, você estava certa e eu errada. Agora, imagine se nós fizéssemos disso aqui mais do que uma teoria, mais do que um assunto que a gente ouve num sábado de tarde para a noite e depois vai para a vida e volta tudo ao normal, mas faz disso aqui o chão que a gente pisa na nossa caminhada conjugal. Imagine isso aqui, o que pode produzir dentro da nossa casa e nos nossos relacionamentos. Como falta, queridos, cristianismo nos nossos casamentos? Como falta cristianismo? Um casamento feliz é feito de muitos elementos, muitos. Romance, prazer, amizade, respeito, cumplicidade, mas especialmente, um casamento feliz é feito com fé. Não fé, confiança, vai dar tudo certo. Fé, cristianismo. Fazer do nosso casamento uma história ao lado de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo antes da nossa própria glória. Caminhando na perspectiva dele, é inevitável que a gente desfrute de felicidade conjugal.
é inevitável que a gente desfrute de paz para reconsiderar, para renovar, para restaurar, para restabelecer. Agora, distante dele, nós perdemos a referência. E a nossa referência se tornam as outras pessoas, as outras histórias, os outros casamentos, a tendência da época, o modismo. Alguns casais dormem na mesma cama, mas não dividem os mesmos sonhos. Alguns casais sentem atração sexual um pelo outro, mas não são confidentes, nem são amigos. O meu desejo é que você possa sair daqui hoje interessado em amar sinceramente. Amar com discernimento. Rejeite o que é mal. Busque o que empodera seu casamento. Busque o que é bom. Amar com afeição, de modo dedicado ao outro. E amar com honra, enxergando Cristo nele, Cristo nela. Então honrá-lo como quem está honrando Cristo na vida dele, na vida dela. Deus é o maior interessado em proteger os nossos casamentos, tão frágeis e vulneráveis. Deus é o maior interessado em proteger essa história. E Ele já nos deu os meios necessários para isso, através da sua palavra. O que nós precisamos? Sair do discurso, sair da teoria, sair do conceito e aplicar isso na nossa vida, de verdade, sem medo das consequências, porque elas serão maravilhosas, maravilhosas. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Pai bendito, pela Tua palavra orientadora, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra não nos deixa inertes numa zona de conforto perigosíssima, mas o Senhor amorosamente sempre nos chama para perto de Ti, Senhor. O Senhor nos convida para andar ao Seu lado, buscar a Tua presença, a Tua palavra e a Tua vida nas nossas vidas e também nos nossos casamentos. Então, por favor, Senhor, renove em nosso meio aquele casamento quebrado, sem expectativas, sem esperanças, aqueles que já consideram a ruptura, Senhor, que diante da Tua palavra, da Tua presença, do Teu Espírito, eles encontrem ânimo renovado, Senhor, para buscar a restauração que o Senhor é capaz de fazer. Fazerem uma nova história ao lado de Deus, com a Bíblia aberta, com a oração, com os joelhos dobrados, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que os nossos casamentos sejam protegidos pelo Senhor e pela Tua palavra e que nós possamos ser um reflexo do Senhor na sociedade, também através de nossas famílias, da maneira como educamos os nossos filhos, da maneira como tratamos o nosso cônjuge, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, querido.